De turbante pra chapéu, tipo mafioso. Ao olhar te tira e da dama que admira. Tô na mira sempre, como é curioso. Aqui, o equívoco tem valor. Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Mettons-nous sur ton de l'assemblée au souffle, que l'entente séparée t'en prie fait loin de racine. Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com o Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. Ça fait longtemps depuis on séparé nous. Depuis les nous te quitté tel Afrique. Les colons prennent nous marrer. Bom, o Vamos à Luta dessa sexta-feira começa ao som da música Linion, do músico haitiano John Steve Brunache. A música é a última faixa do álbum Chimay Limier, disco mais famoso aí na discografia do músico haitiano, lançado em 1994 durante seu exílio em Nova York, pelas ameaças sofridas pelo teor político de suas letras. Sobe o som mais um pouquinho, Marquinho. Senhoras e senhores, vamos voltar no tempo e vamos pensar naquela imagem que chocou o mundo. O corpo de um menino afogado na areia de uma praia na Turquia. Certamente essa imagem é a mais lembrada quando o assunto é imigração, um dos temas mais polêmicos e urgentes do mundo atual e futuro. Quando o papo é subir um muro, ou então aceitar ou não um navio que chega em portos desconhecidos repletos de imigrantes com fome e sede, todo mundo arrisca uma opinião. Mas será que conhecemos os imigrantes que estão em nossa própria cidade? Qual é a realidade vivida por essas pessoas? Não estamos aqui falando dos imigrantes europeus ou asiáticos dos séculos passados. O foco são os imigrantes de agora, que moram, trabalham, estudam e vivem em Curitiba. Segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPARDES, divulgado em 2018, o número de imigrantes no Paraná quase que triplicou. Mais recentemente, em 2019, o Centro de Informações para Migrantes, Refugiados e Apátridas, órgão vinculado à Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, registrou mais de 1.200 atendimentos para mais de 30 nacionalidades, quase o dobro do que o registrado no mesmo período em 2018, com 663 atendimentos. Isso significou um aumento de 85% nos atendimentos registrados de um ano para o outro. Hoje,
O Vamos à Luta traz um recorte desses imigrantes que vivem atualmente aqui na nossa cidade. E para isso, convidamos o haitiano Wilsord Senatos, também conhecido como Will, estudante do curso de agronomia da Universidade Federal do Paraná, que é também o atual diretor executivo da União das Comunidades dos Estudantes e Profissionais Haitianos, a UCEF, grupo que trabalha em prol aí da comunidade haitiana aqui em Curitiba. Na outra ponta, mas do mesmo lado, convidamos a professora Tatiana Friedrich, professora de Direito Internacional Privado da UFPR e coordenadora do programa Política Migratória e Universidade Brasileira, do qual o Will também é integrante. Contaremos também aqui com a participação de Mamadou Alione Demba, senegalês, que nos conta um pouco por áudio como é morar aqui em Curitiba. Will, boa tarde. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela sua participação. Boa tarde, professora Tatiana, tudo bem por aí? Você está me ouvindo também? Estou ouvindo, Diego, é um prazer estar aqui hoje. Olá, Wilsord, prazer também te encontrar mais uma vez por aqui agora. Bom. Então a gente começa esse papo, né, com o Will. Eu queria saber, Will, para a gente iniciar toda essa, para você ilustrar um pouco para nós, conta um pouco da sua história, né? Como é que você veio para Curitiba e qual que foi a decisão que te levou a vir, te trouxe, no caso, para cá? Tá. Mais uma vez, boa tarde a você, Diego, boa tarde, professora Tatiana, e boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo, especialmente o povo curitibanas e os brasileiros todos. E como você acabou de falar, meu nome é Wilsord Senatos, sou haitiano, venho do estado do Centro. Eu venho no Brasil em 2015, atualmente eu sou estudante da universidade, e a primeira razão que me trouxe no Brasil é para buscar uma situação, uma melhoria na minha vida. Não posso dizer qual sentido, que seja do ponto social, econômico, o acesso à educação, mas é sempre para buscar uma vida melhor. Certo. E você pode contar um pouco mais para a gente como é que foi, né, essa vinda para cá, como é que foi esse processo, só para a gente poder situar as pessoas que estão nos ouvindo, por gentileza, né, se teve alguma dificuldade, como é que foi a situação, né, o porquê de você ter saído, deixado sua família lá, enfim, só ilustra um pouco para a gente, por favor. Tá. Então, em 2013, eu acabou meu ensino médio e eu estava indo para entrar na universidade. E meus pais tiveram um amigo aqui no Brasil que foi informado que pode me ajudar a vir aqui no Brasil porque tem oportunidade. Mas talvez para ele a oportunidade seja o trabalho, direto o trabalho para ter uma renda, para ganhar dinheiro. Mas do lado da minha família, a oportunidade é como eu acabei de fazer ensino médio e tinha algumas dificuldades para ingressar à universidade, porque a universidade que eu queria, eu sempre quis estudar agronomia. Mas no primeiro ano que eu tentei entrar na universidade pública lá no meu país, eu não consegui para estudar agronomia. Eu entrei para fazer direito, eu comecei, mas não era um curso que eu gosto muito. Então, eu tento entrar no Brasil. Para alguém vir para o Brasil, depois de 2004, quando o governo de Lula foi e lá tinha um pacto com Haiti, onde as polícias na Força Armada, onde foi governado pelo Brasil, que é o que se chama MONUSCO no Haiti, que foi lá para pacificar o país com aqueles manifestações contra o governo de Aristide em 2004. E então, no Haiti tinha a oportunidade de pessoas conseguirem vir para o Brasil. Mas isso foi reforçado depois do terremoto do Haiti. Pessoas do Haiti conseguiram o que se chama visto humanitário. Isso é um visto que, não sei se o Brasil tinha esse visto para outros países, mas especialmente quando eu estou no Brasil,
eu vi uma coisa particular para os haitianos. Então, e você sabe, hoje em dia, e o povo haitiano no Brasil se caracteriza, fica no grupo de pessoas com esse termo que é bem recente, que é o que se chama refúgio climático, o refúgio ambientais. É o grupo de pessoas que tem obrigação de deixar seu espaço por obrigação, por coisa de desastres naturais. Então, a maioria dos povos haitianos, e depois do terremoto, eles tinham que deslocar para vir aqui. Então, com esse visto humanitário, que está difícil para algumas pessoas e para outros conseguir pelo contato mais fácil, porque nesses últimos tempos não tem a embaixada, tem muita dificuldade. Então, no meu sentido, no meu caso, eu consegui vir no Brasil bem tranquilo, mas sempre no objetivo para vir, para buscar ingressar uma universidade. Antes, eu não sabia de qual forma eu ia ingressar, mas é sempre esse objetivo. Certo, bacana. É interessante você ter tocado nesse ponto, né, do desastre que vocês sofreram e dessa questão da emergência climática, que acaba também forçando essa questão. A gente vai falar sobre isso um pouco para frente do programa. Então, eu vou aproveitar para passar a bola para a professora Tatiana. Eu quero saber, professora, você que leciona Direito Privado Internacional na UFPR, como é que é essa questão dos direitos dos imigrantes aqui no Brasil, né? Como que essas pessoas podem reivindicar seus direitos, né? E como é que isso está funcionando durante a pandemia, né? Que é um processo bem delicado que nós estamos passando agora também. Então, Diego, a nossa Constituição, ela é uma Constituição muito completa, mesmo sendo de 88, assim, ela é considerada muito avançada, e ela tem no artigo 5º o rol de direitos e garantias individuais e coletivos, que são 77 incisos, declarando os direitos e as garantias desse direito. E o caput, né, que é o início desse artigo, ele fala que todas as pessoas, né, sejam brasileiros ou estrangeiros residentes do Brasil, têm aqueles direitos. Né, eles estão garantidos a todas as pessoas. E apesar disso, assim, da Constituição ser de 88, a gente ainda tinha uma legislação infraconstitucional dos anos 80, de 1980, e que era anterior a essa visão da Constituição. Então, isso ainda segurou um pouco o avanço em relação ao tema dos direitos dos migrantes. Mas em 2017, a gente, enfim, depois de muita luta, inclusive dos próprios migrantes que se organizaram, o Brasil expediu uma nova legislação, que é a Lei de Migrações, e que aí sim garante todos os direitos, né, aos migrantes que estão aqui no Brasil, de forma que já não existe nenhum tipo de discriminação em relação ao migrante refugiado e o brasileiro. Está garantido, e eles têm, inclusive, o direito de acessar a justiça, caso isso, né, não seja cumprido, seja pelo governo, seja pelos particulares. É claro que a legislação não garante, né, a realização do direito, mas é um passo importante, porque pelo menos tem um instrumento para fazer a pressão, né, e para buscar a concretização do que está previsto ali. É verdade que durante a pandemia a gente vive um retrocesso, mas ao que me parece é um retrocesso de direitos em geral, né? Porque quando você tem que isolar as pessoas e sempre há uma ponta, né, mais vulnerável que sofre mais as consequências, porque precisa pegar o transporte coletivo, trabalha em trabalhos mais precários, mais manuais, moram em residências menores, onde há um maior, né, contingente de pessoas pelo espaço. Então, essas pessoas mais vulneráveis, né, elas acabam sofrendo mais. E isso acontece com muitos imigrantes, não todos, claro, mas é um pouco reflexo da população brasileira, que às vezes fica realmente marginalizada. E como tem essa garantia da igualdade, os migrantes também têm os direitos aos benefícios sociais, né, como o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e agora, durante a pandemia, ao auxílio emergencial do governo federal, né, mas também do governo do estado, aquele pequeno auxílio que a prefeitura deu para famílias com crianças na escola.
A questão é que nem sempre o migrante sabe disso, né? E o Brasil também não divulga como deveria. Por exemplo, né, põe todas as normas sobre isso, as orientações são em português, são pela via de internet ou pelo uso de aplicativo, que nem todos têm acesso, e não deixa explícito que aos migrantes essas garantias também estão providenciadas, e isso acaba os afastando. Mas a verdade é que a gente já vive numa fase, num amadurecimento jurídico em que isso está previsto e garantido. Interessante. Então vamos aproveitar o gancho, né, que o Wilson trouxe sobre essa questão dos refugiados climáticos, né? Como é que é essa questão, né, que é uma questão muito nova também em relação ao direito internacional? Você pode explicar um pouco para a gente se existe alguma questão nova, se, né, isso está em debate? A questão do refugiado ambiental ou do migrante climático ainda não está garantida em tratados internacionais que vinculem os estados, né? Embora exista toda uma pressão para que se faça essa regulamentação no plano internacional, ainda as normas jurídicas estão muito ligadas à migração para as questões, ou migração voluntária para estudo, negócios, trabalho, né, ou a migração involuntária, quando a pessoa não tem outra alternativa, mas por questões socioeconômicas. Ou o refugiado, que é aquele que sofre uma perseguição no seu país e não pode retornar. Então, esses institutos estão garantidos. Mas a questão é que a gente vive, né, um momento aí da nossa história em que as questões ambientais têm sido desconsideradas, e o nosso país tem vivido isso, né, muito fortemente, com as queimadas, com a desregulamentação da proteção ambiental que esse governo vem fazendo. Todos os dias a gente tem, né, uma desnormatização, ou seja, liberando essas técnicas que são invasivas, né, para o meio ambiente, e isso já acontece em várias partes do mundo. Então, cada vez mais a gente vai ter a situação de pessoas se deslocando em função dessa variável, e aí o direito precisa correr atrás. Correto. Muito importante isso que você trouxe agora, principalmente porque é uma questão muito nova, né? Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente chega ao fim desse primeiro tópico, né? Aproveitamos para lembrar os ouvintes que agora o Vamos à Luta tem uma página no Facebook. A gente pede que, se você quiser seguir o programa lá, manda uma sugestão de pauta, para fazer alguma sugestão ou crítica também, isso é muito importante. A gente está ali dentro do Facebook, então é só entrar lá, curtir a página para poder compartilhar aí essas opiniões, enfim, com a gente, tá bom? Aguenta um pouquinho aí que a gente já volta aqui na Rádio Cultura, a AM 930, a mais livre de todas. Você está ouvindo Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Aqui, o equívoco tem valor. Rádio Cultura, a mais livre de todas. Todo músico já foi criança. Lúcio Louveira. Eu sou um curitibano que se interessa por música desde muito criança. E sempre por músicas, assim, podemos dizer, fora do eixo. Eu tinha uma madrinha em São Paulo, onde eu passava as férias. E lá foi onde eu tive o primeiro contato com instrumentos musicais, que o marido dela era luthier. Então eu tive contato com clarinetes, saxofones, que ela tinha lá um berimbau, tinha um violão. Então desde pequeno eu sempre tive contato, só que eu não sabia tocar. E ela comprou uma época, eu deveria ter uns 8. Ela comprou um daqueles órgãos da Hering, sabe? Uhum. Eu aprendi a tocar umas melodias ali. Foi as primeiras músicas que eu toquei efetivamente foram nesse órgãozinho da Hering. Todo músico já foi criança. Fique ligado nas dicas. Energia Segura Copel. Antes de plantar uma árvore, consulte a prefeitura para saber quais são as espécies indicadas. Árvores de grande porte devem ficar a uma distância segura das redes e linhas de energia elétrica. Esta medida simples evita desligamentos, curto-circuito e até acidentes graves.
Saiba mais no guia de arborização em copel.com. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Novos programas, novas ideias, uma nova forma de comunicação no rádio. Rádio Cultura AM 930. Aqui os algoritmos não têm voz. Rádio Cultura, a mais livre de todas. Estamos de volta com o programa Vamos à Luta. Voltamos com o programa Vamos à Luta. Começamos aí, segundo bloco, com nossa viagem musical. Agora ouvindo a regueira Pitch Me, do mano senegalês Youssou N'Dour, que já trabalhou aí com diversos artistas do mundo, inclusive organizou um concerto para a libertação do Nelson Mandela. Marquinhos, sobe o som mais um pouquinho. É isso aí, muito bom o som, muito gostoso de ouvir. Professora, vamos voltar então aí para falar com você agora, nesse começo do segundo bloco. A gente quer saber sobre o programa, né, da UFPR, do qual você é coordenadora, o Programa de Política Migratória e Universidade Brasileira. Explica pra gente como é que funciona esse programa, por que ele surgiu, né, e qual que são os benefícios que ele promove aí para a sociedade. O Programa Política Migratória e Universidade Brasileira, ele se chama programa justamente porque ele agrega dezenas de projetos que são vinculados a vários cursos de graduação e de pós-graduação da universidade. Então, ele começou com o curso de letras, justamente porque em 2013 já tinha um grupo de haitianos considerável aqui no Curitiba e região, e aí eles precisavam de aulas de português e bateram lá na universidade pedindo aulas, e encontraram já um pessoal muito especial, o Will conhece todo mundo lá, né, e que eles aí, diante dessa necessidade, criaram um projeto chamado Português Brasileiro para a Migração Humanitária, e já começaram a dar aulas. Vários alunos de letras queriam ser voluntários e dar as aulas. Os próprios haitianos pediram que as aulas fossem sábado à tarde, que era o melhor horário para eles. Então, assim, foi uma construção coletiva, a universidade, a sociedade. E aí eles começaram a dar aula e nas aulas os alunos começaram, assim, a pedir aula de informática, ou queriam tirar dúvidas dos seus direitos, né? Era uma época ainda bacana do Brasil, em que eles quase todos estavam, assim, empregados, com carteira assinada, então eles tinham muitas dúvidas sobre essa questão migratória da documentação, se eles eram migrantes, refugiados, e muitos erros na documentação, principalmente dos haitianos que chegavam pela fronteira terrestre do Acre, ali, faziam tudo com muita pressa, assim, a Polícia Federal colocava as coisas com muito erro. E eles tinham muitas dúvidas sobre a questão do trabalho, do dia a dia. E aí o pessoal de letras foi atrás da gente lá no direito, e eu já era uma professora extensionista na época. Eu falei, não, vamos tocar isso, tem tudo a ver com a minha matéria, eu já faço extensão. E aí também encontrou o professor de informática, que já era coordenador do PET de informática, que também, né, estava engajado, assim, falou, não, vamos criar curso de capacitação informática para migração humanitária, e a gente criou o Refúgio, Migração e Hospitalidade. E aí já começamos a atender, e aí já sentimos necessidade da psicologia estar junto, foi bem legal, até hoje eles estão conosco. Depois a gente conseguiu, pessoal, descobrimos que tinha um grupo muito bom de sociologia que fazia pesquisa de campo, assim, com o professor Márcio, também já veio trabalhar conosco. E a gente foi se construindo. Depois, mais tarde, medicina veio, então medicina dá uma força bacana.
E aí, com isso, a gente conseguiu consolidar como programa, né? E até hoje a gente oferece todas essas ações de extensão para a comunidade. E daí, paralelamente, a gente também pensou assim, se a gente quer realmente mudar, né, de fato, a vida do migrante, né, e incluí-lo na sociedade brasileira e, enfim, que a universidade seja um espaço que forneça um instrumento para essa luta, né, do Vamos à Luta, para a sua própria emancipação, para que eles fossem sujeitos da sua história, mesmo estando em país estrangeiro, né? A gente pensou, não, a universidade tem que mudar e eles têm que vir para dentro da universidade. E aí a gente começou um processo de criar ações afirmativas dentro da universidade para abrir esse espaço. Que legal. Esse é o panorama aí. Que bacana, e é interessante porque, né, isso é até importante ser dito, né, que a universidade cumprindo um papel importante nesse desenvolvimento, né, nesse auxílio também, né, e de certa forma também é um retorno para a comunidade, né, tanto para as pessoas daqui, mas também como esses migrantes, enfim. E só responde para a gente, para quem está ouvindo, inclusive para imigrantes que possam estar ouvindo a gente, como é que quem tem interesse de participar, né, onde que procura esse serviço, com quem que fala, né, tem alguma questão específica para quem quer, talvez, conhecer outras, ter outra possibilidade de formação, enfim, de busca de conhecimento mesmo, né? Então, para quem tem... Agora, durante a pandemia, a gente parou um tempo as aulas de português nos sábados à tarde. Mas, assim, se voltar, basta chegar lá no sábado à tarde, 14h, que daí já faz um exame de nível, já começa a fazer aula. Não tem que voltar a fazer inscrição. A gente sabe quanto a vida é difícil para todos, então já inicia a aula ali. E se quiser fazer informática, já vai 1 hora antes e já faz a aula de informática. É muito rápido o processo. Professor, na universidade mesmo? Desculpa interromper, no endereço específico ali ou na Santos Andrade mesmo? As aulas de português são nos sábados à tarde no Dom Pedro I, lá na reitoria, né, naquele prédio mais alto, no 9º andar. Ali a gente tem o 9º e o 10º andar. Geralmente a gente tem uma média de 15 turmas por semestre. Então, e daí é nivelado, né, em básico, avançado, tem proficiência, pré-vestibular, tem letramento, né, então a gente trabalha com uma população, às vezes, que é analfabeta na sua língua e tem que aprender português. Nosso pessoal de letras foi se especializando, assim. E aí, mas direito e psicologia atendem numa sala que é conhecida como Sala 28, é o número da nossa sala, mas os migrantes começaram a chamar a gente de Sala 28. Apesar do nosso nome ser tão bonito, chamado Refúgio, Migração e Hospitalidade, pensando na filosofia do Derrida, do Levinas, eles chamam a gente de Sala 28 e a gente incorporou, né? Porque é uma sala ali no térreo, que fica aberta de manhã, de tarde, de noite. Agora o nosso atendimento é remoto, então é só mandar um e-mail para projetohospitalidadeufpr@gmail.com ou procurar ali no site, Sala 28, .fpr.br, que também já acha. E ali a gente faz os atendimentos remotos agora durante a pandemia. Inclusive a escuta da psico, encaminhamentos da questão psicológica também continuam sendo feitos pela Sala 28. Perfeito. Então vamos agora passar a bola para o Will, né, Will? A gente quer saber de você como aluno, né, como estudante aí do que a professora trouxe para nós, você que participa do programa da política migratória, né? Qual que é os benefícios que esse projeto trouxe para você, né? Isso ajudou você na sua integração, né, com os outros alunos brasileiros? E como é que é estudar na UFPR, né? Você é bem recebido lá? Você sente essa recepção bacana? Conta um pouco para a gente disso, né? Então, como eu estou aqui já, eu estou dizendo que eu vou confirmar sim o grande trabalho que a professora Tatiana está lutando sempre na universidade para poder trazer muitos benefícios para os migrantes. Eu vou falar especialmente porque quando cheguei no Brasil, eu procuro a melhor forma de ingressar e fazer parte de verdade dessa sociedade. Para mim, a melhor forma de ingressar à universidade é o que muda a mente dos imigrantes que pensa no futuro realmente. E para mim, como imigrante, tem muita importância fazer parte de uma universidade dessa e conhecer esses professores que estão lutando numa política ao favor dos imigrantes e para estudar nessa universidade onde
você encontra bastante tipo de pessoas de cultura diferente, de região diferente ao Brasil, é onde você conhece totalmente o povo brasileiro, e tem uma convivência muito forte, e as pessoas também são muito interessantes para conhecer nossa cultura, e bem, nós também conhecemos essas pessoas, a cultura delas. Certo. E também, eu imagino que lá também deve ser um ponto bacana de encontros culturais, né? Porque são várias culturas e vocês acabam podendo ter contato com outros irmãos, né? Amigos e amigas, enfim. Como é que é esse clima? Como é que funciona isso, né? Explica pra gente também um pouquinho. Então, dentro da universidade, encontramos os brasileiros e encontramos outros imigrantes, e especialmente pelo programa PMU, que é Política Migratória nas Universidades Brasileiras, onde tem vários tipos de nacionalidades de imigrantes. Nós, como haitianos, vamos ser encontrados com pessoas de outros países, e onde idioma, cultura, que faz parte da cultura já, e música, e é uma troca, totalmente uma troca dentro da universidade. Isso é muito bom, né? Isso eu acho que deve ser bem interessante, até porque eu já vi mesmo aqui em Curitiba grupos de música haitiana, né? O pessoal acaba que isso gera ali uma força de luta também, né? Isso é muito importante. Eu acho que esses núcleos são importantes também para que vocês possam estar ali, ter pessoas para conversar, enfim, semelhantes próximos ali para você poder trocar essas figurinhas também, e além desse intercâmbio com as pessoas aqui, né? Isso também é uma característica do Brasil, essa multiculturalidade. Eu acho que ali é um ambiente muito propício para isso, né? Então, a gente pede licença agora, Will, para os convidados, né, para vocês, para os ouvintes, para trazer um relato do nosso amigo Mamadou Alione Demba, senegalês, ele que mora aqui em Curitiba, né? A gente conheceu ele trabalhando no saudoso bar do Gil da Bar, né? Eu peço, por gentileza, para o Marquinhos Total Áudio para a gente. Boa tarde, meu nome é Mamadou Alione Demba, eu sou de Senegal, eu moro na Dakar, capital. Eu já viajei, já fui para a França para visitar meu irmão, que mora lá, fazer 3 meses lá, e depois volta para Senegal. Quando eu voltei para Senegal, depois me tentou arrumar meu documento, consegui visto para vir aqui no Brasil. Porque eu vim aqui no Brasil, não é só que eu vim aqui no Brasil para gostar do Brasil, porque eu gosto do Brasil desde o meu país, quando eu estava no Senegal. Quando eu estava jogando futebol, torcer sempre para a seleção brasileira. Amo muito esse time do Brasil, de jogo. E depois eu vim aqui, mas também para tentar vida melhor. Mas a vida não é fácil para ninguém, né? Às vezes trabalha, hoje não trabalha. Eu sei que a vida é difícil para todo mundo, mas graças a Deus, Deus é aqui para todo mundo. Então, aqui no Brasil, no Curitiba, onde que eu moro, eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito tranquilo. Às vezes fica difícil, às vezes de boa, mas porque a vida não é fácil para ninguém. Faz parte da vida. Mas aqui no Curitiba me trata muito bem, na verdade, muito bem. Eu tenho muitos irmãos aqui, nossos amigos, irmãos brasileiros. Se eles entendem a coisa que eu estou falando, eles sabem quem é, mas não precisa de falar os nomes deles. Mas sempre eles me ajudam. Não tem problema aqui. Aqui estou bem tranquilo aqui no Curitiba. Aqui me sinto muito bem. Me sinto muito bem. Graças a Deus, está tudo certo aqui. Às vezes trabalho, outro dia não trabalho no restaurante, vender joia, relógio. Depois parou, comecei a trabalhar no restaurante, trabalho bastante coisa, mas agora está tudo certo. Graças a Deus está tudo certo. Muito obrigado para seu convite do Rádio Cultura 930. God bless you. Thank you forever. Merci beaucoup. A gente agradece demais aí a participação do Mamadou, um guerreiro africano aí que está em terras curitibanas. Will, então vamos aproveitar o gancho do relato do Mamadou, né? E a gente quer saber como é que funciona a união dos estudantes e profissionais haitianos, né? A produção do programa apurou que antes da pandemia vocês se encontravam semanalmente ali na Praça Santos Andrade. Como é que está sendo o trabalho de vocês agora, né? Explica um pouco do projeto, fala como é que isso
se dá, né? E como é que está sendo esse trabalho? Então, a reunião da comunidade de estudantes profissionais haitianos foi criada no final de 2018, e um ano depois, quando ingressa à universidade. Nossa primeira impressão, quando nós entramos na universidade, é ver como que é esse processo de integração do imigrante dentro da universidade. E quando eu e nós, outros grupos imigrantes, estavam fora, estávamos procurando um jeito para entrar numa universidade. Qualquer universidade, que seja particular, que seja público, e pior ainda, e particular, que custa muito caro, né? Mas, se encontrava naquele tempo uma bolsa de estudo, qualquer universidade nós ia correr para entrar. Mas procuramos, era difícil para saber qual porta para tocar para conseguir entrar. Então, quando eu entrei na universidade, eu vi necessidade muito para criar uma rede, ou seja, uma associação para poder dar acesso para poder divulgar e dar mais acessos aos imigrantes, como o acesso já foi criado, mas para poder facilitar eles a conhecer existir esse programa. Então, foi assim que nós criamos a associação para poder criar um ponto com os imigrantes que já estão na universidade, com os outros que estão na comunidade e estão procurando um trabalho, ou que estão também pensando numa universidade, como entrar, como fazer para ter acesso. Então, na nossa associação, nós já pensamos muito para esse programa, se depois ele para de funcionar, por exemplo, aconteceu alguma coisa, mesmo esses professores estão lutando muito para segurar esse programa, para poder dar continuidade, ingressar mais estudantes e imigrantes dentro desse programa. Mas nós, como alunos e imigrantes, nós temos isso como perspectiva para ver como, por ano, conseguir aumentar os números de imigrantes dentro dessa universidade. Que seja, por fazer um processo para ver, nós trazer para eles qual tipo de forma de vestibular que está dando dentro da universidade, ou seja, eles conseguirem entrar, mesmo não nessa forma, mas nós que já adquirimos conhecimento dentro da universidade, já sabemos um pouco como funciona, nós queremos criar um ponto para facilitar os outros também entrar dentro dessa universidade, como criar uma forma de cursinho para eles, né, e trazer mais benefício a eles. Então, nossa associação, estamos tentando ajudar as pessoas e também criar associação também para poder dar uma visibilidade com esse programa, porque uma coisa dentro da nossa associação que nós temos dentro da universidade, nós vamos já tocar como que é um projeto da associação, e junto com esse programa, como a professora vem falar sobre os cursos de português que está administrando pela coordenação de letras, nós como alunos imigrantes, todo sábado, junto com esses professores, nós temos um projeto de aula e Crioulo, e não somente aula, onde nós ensinamos sobre a cultura e a história da região do Caribe, onde essas aulas são administradas pelo aluno dentro da universidade. Como nós pensamos, estamos estudando numa universidade pública, então nós como alunos, nós pensamos também para dar uma coisa como troco à sociedade. Então, isso, a primeira turma que nós abrimos é com mais que 35 alunos, dentro quais que tem professores dentro da universidade, alunos de mestrado, de doutorado dentro da universidade, que estão aprendendo nosso idioma, nossa cultura e a história da região do Caribe. Isso é muito importante.
Que interessante e muito bacana, né? Essa relação acaba que vocês, tanto o trabalho da professora como esse trabalho que você vem fazendo, eles acabam que se entrelaçam, né? Eles acabam tendo um vínculo mútuo entre os dois, né? Um trabalho que, apesar de não estar dentro da universidade, tem esse vínculo também. E parabéns, né? É um trabalho que retorna também. Vocês estão, como você mesmo disse, está retornando esse conhecimento que vocês têm dentro da universidade para a sociedade também. Então, de antemão, já te parabenizo. O nosso bloco vai ficando por aqui, esse segundo bloco, né? Daqui a pouco a gente já volta para fazer uma pergunta para a professora, né? Então, aguarda um pouquinho, que a gente volta daqui a pouco aqui na Rádio Cultura AM930, a mais livre de todas. Você está ouvindo Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Rádio Cultura, a mais livre de todas. Andar de bicicleta, tem moral, tem moral. Oi, eu sou o Plá e também estou aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Tem moral. Você com seu portão eletrônico e vidro fumê. Todo músico já foi criança. Música é fundamental para mim. Sou música. Porque quando eu era piá, eu me considerava assim um pote de geleia, sem sabor, sem cor, sem definição. E com 11 anos, 10 anos, eu comecei a brincar com o violão que o meu irmão tinha. E comecei a descobrir que as cordas faziam música, e comecei a construir música numa corda só. E daí meu pai me pegou fazendo Maria Chiquinha com uma corda só, e disse, vai aprender esse negócio, guri, pare de tan-tan-tan. Aí eu fui começar a aprender violão, e aquela geleia começou a se definir. Acabei sendo, eu sou música. Todo músico já foi criança. Eu sou o Felipito e toco blues. Tô aqui na Rádio Cultura 930 AM. Aqui os algoritmos não têm voz. Rádio Cultura, a mais livre de todas. Estamos de volta com o programa Vamos à Luta. Ça fait longtemps depuis on séparé nous. Depuis les nous te quitté tel Afrique. Les colons quand nous marrer nous t'en coupette. Pour te faire nous ouais et nous pas sembler. Pour te faire nous ouais et nous sans valeur. C'est pas vrai l'anguiné n'est que trahiné. C'est parole pour yo faire nous retiviser. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta, que hoje conversa com o estudante Wilson Ortsenatos e com a professora da UFPR, Tatiana Friedrich. A questão aqui é sobre os imigrantes na cidade de Curitiba. Professora, vamos começar com você agora, para o último bloco. Durante esse período que você está atuando à frente do programa de imigrantes da UFPR, como é que você vê a questão do acolhimento dos imigrantes em Curitiba, né? É importante também falar sobre a xenofobia, né? Fala pra gente como é que você enxerga isso, ela acontece aqui em Curitiba. E aproveitando o gancho também, pensando nesses direitos internacionais, nos direitos humanos, como é que você imagina a questão dos imigrantes para o futuro? Desde que eu estou à frente desse programa, eu tenho aprendido muito, né? A gente está na academia, sempre fechado, lá atrás daquelas colunas da Santos Andrade, ensinando a ciência, a técnica, mas quando a gente faz a extensão e se abre para a sociedade, a gente acha que a gente vai ensinar, mas na verdade a gente vai aprender, porque você leva esse conhecimento e você dialoga com essas sociedades e você se transforma, né? E os alunos também se transformam. Então, isso é muito bacana. A gente acaba praticando a interculturalidade todos os dias, né? Lá na sala 28, eu tenho uma média de 40 alunos de direito voluntários por ano, né, que trabalham lá todo o tempo. E eles mesmos relatam o quanto eles crescem, o quanto eles aprendem, o fato de estar lá, né, e aprende com os migrantes, porque a interculturalidade é isso, é o diálogo de culturas, né, sem que uma se sobreponha à outra. Então, por isso a gente sempre incentiva muito, assim, essas ações, como o Will
tem essa consciência e esse coração grandioso aí, que já ficou claro na fala dele, né, de liderar um grupo dos estudantes haitianos, mas dos profissionais também, de oferecer o curso de creol. O curso de creole dele é um sucesso, e a gente tem alunos nossos fazendo, a comunidade fazendo, justamente porque a gente só cresce, né, com essa pluralidade, com essa diversidade, e é muito bacana. E fiquei muito feliz de ouvir essas músicas, as vinhetas daqui do seu programa, Diego, porque é um pouco essa a nossa ideia. A gente sempre faz questão de exaltar a cultura também, né, e desses países da onde vem o nosso público. Então, eu vi ali alguns comentários, e os latinos, né, e os hispanos. Realmente, a gente tem uma comunidade hoje de venezuelanos crescendo muito na universidade, né, no começo era muito haitiano, e depois começou a leva dos sírios, e hoje a gente vive os haitianos, e vários daí em menos quantidade, mas de nacionalidades africanas, como o Mamadou ali, né, do saudoso Gilda, que agora infelizmente fechou e que deixa saudade, mas a gente sempre trabalha com a cultura justamente para tentar conter a discriminação, o preconceito, né? A nossa legislação, o direito internacional proíbe esses atos discriminatórios, né? Então é o repúdio à xenofobia, ao racismo e qualquer tipo de discriminação. Esse é um princípio nosso, é um princípio da universidade, mas infelizmente isso nem sempre é respeitado, né? E apesar da gente ter uma história de imigração, olha o meu sobrenome, o teu, Diego, assim, e aqui no Sul isso é tão forte, assim. Imagine se os nossos ancestrais, né, essas pessoas que fazem a gente ser quem a gente é hoje, tivessem sido maltratados, né, hostilizados, como a gente vê a nossa sociedade fazendo. Então, assim, isso é muito ruim, e a gente acredita que a arte é uma forma, né, de você dar a volta por cima, porque a música sensibiliza, o teatro, a gente faz... tem um programa genial lá no nosso programa que se chama... um projeto chamado... literatura de refúgio. E aí, assim, esses alunos, eles recitam poesia ou prosa, e na sua língua, né? Geralmente a gente faz isso num teatro, numa livraria, num lugar gostosinho, assim, e depois eles recitam, fazem a tradução como lição de casa nas aulas, e depois eles recitam em português. E às vezes tem música local, então a gente sempre acredita que é importante você ter formas objetivas e legais de conter, né, isso. Então é importante a gente ter esse direito, né, de estar garantido o direito à igualdade e a proibição de criminalização da migração, mas também ter esse olhar lúdico, né, porque também só a gente punindo o ato não necessariamente vai criar uma cultura de tolerância, do muito mais que tolerância, né? É uma ideia de você realmente acolher o outro, né? De acolhimento. O nome do nosso projeto é de hospitalidade, de que é você se colocar no lugar dessa pessoa, né? E acolher, independente de onde ela vem, que tipo de visto ela carrega, se tem passaporte, não tem passaporte. Acho que essa é um pouco a ideia do nosso programa. Mas tem muita coisa para construir. Acho que o Will sente isso na pele muito, né? É muito mais forte isso, ele pode falar com o lugar da fala. Mas a gente está aí para auxiliar, para lutar. A universidade tem um amplo espaço de recebimento de denúncias na CEPAD, e a gente faz questão de que exista a tolerância zero em relação à xenofobia no nosso espaço. Perfeito, professor. Então a gente traz para o Will, né? Essa pergunta é muito importante. Como é que você enxerga isso, Will? Essa questão do preconceito, enfim, e também, né, para a gente aproveitar que estamos meio que encaminhando agora para o final, como é que funciona para você, Will, a questão do futuro dos imigrantes também, né? Se você pretende ficar aqui no Brasil, se você pretende voltar para o seu país, né? Se você também já quiser aproveitar para fazer as suas considerações finais, por gentileza. Tá. Então, em relação à questão de xenofobia, eu posso dizer isto é uma coisa, o mundo vai sempre existir, e podemos dizer isso depende da pessoa, do indivíduo,
E às vezes as pessoas acabando de relatar uma cidade tem mais preconceito, mais xenofobia que os outros, mas esta mesma cidade e as pessoas estão vivendo, às vezes para uma pessoa e para outra fica diferente. Por exemplo, eu não posso generalizar, mas eu posso considerar minha experiência para falar em isso. Por exemplo, como eu tinha sorte de encontrar, posso dizer, essas famílias dentro da UFPR, e eu posso falar assim, a família, porque podemos dizer, nos últimos tempos e desde que eu estou aqui, são pessoas que eu sempre trazem a situação dos imigrantes, sempre trazem os problemas dos imigrantes, e além de ser professor da universidade, mas ele sempre orientar na melhor forma. Então, por isso eu vou falar dentro da minha experiência. E em relação de xenofobia, para mim, eu posso dizer, isso totalmente depende da educação da pessoa. E quando eu falo de educação, não vou ver somente a educação como uma pessoa que faz faculdade, que estuda, mas eu posso dizer mais a educação familiar da pessoa. Isso é no meu ponto de vista, na minha opinião. Mas, para mim, a xenofobia é uma coisa que vai sempre existir, como foi dizer, depende da pessoa. E, para mim, eu fui muito bem recebido aqui no Brasil, em Curitiba, e ainda bem encontrar essas pessoas que me deixam muito feliz como imigrantes. E me faz esquecer todo, mesmo que eu estou vivendo com os imigrantes, eu sei, eles sempre relatam para mim os problemas deles, mas eu sempre disse para eles têm que lutar, é uma luta. E para falar do futuro dos imigrantes, um imigrante vai sempre ver como imigrante e passar 10 anos no Brasil, 20 anos no Brasil, até meus filhos, se eu vou ter no Brasil, vai sempre considerar como filho dos imigrantes. Então, um imigrante, eu posso considerar, uma pessoa que, mesmo planejando o futuro, mas e sempre com uma certa de pensamento que não pode exato no futuro. Vai dizer que eu vou fazer aquilo igual eu. Por exemplo, como imigrante, eu estou estudando, estou no 4º ano da engenharia agronomia. Hoje em dia, nós estamos trabalhando muito com os imigrantes, pensamos muito com a situação do nosso país, e quando o imigrante acabando de relatar o problema que eles estão enfrentando por aqui, nós já pensamos, será que esse imigrante tinha obrigação de deslocar do país, o regime, para viver no Brasil, para viver esta situação? É uma pergunta. Mas pensamos no nosso regime, já pensar o futuro, será que nós vamos continuar vivendo no Brasil? Ou vamos voltar para levar nosso conhecimento? Isso é uma pergunta sempre. Então, nós estamos na luta e nosso futuro é de hoje, de ontem até os próximos dias, é sempre na luta para construir, procurar uma melhor forma de integração para os imigrantes, ter mais acesso ao ensino superior, isso que pode trazer e levar os imigrantes nas classes vulneráveis, e no futuro para poder melhorar a situação delas. E estamos tentando participar mais nos projetos sociais, e tentamos procurar os editais a favor dos imigrantes e participar nos debates públicos para poder discutir e confirmar o que os imigrantes precisam mesmo. Então, queremos agradecer muito a oportunidade que vocês deu em nome de toda a comunidade haitiana, comunidade de imigrantes dentro da Universidade Federal, em Curitiba, no Brasil, e todos os imigrantes. Queremos agradecer em nome da Associação Haitianos pela oportunidade que você nos dá para poder participar e para poder fazer ouvir nossa voz. E também agradecer mais uma vez, que como nós sempre para fazer, agradecer a professora Tatiana com a equipe toda, somente o professor Gidiel, que estão lutando e para poder trazer mais facilidade para nós como imigrantes. Obrigado, a gente quem agradece, eu acho que isso é muito importante,
né? A sua fala é muito importante, muito rica também, porque ela traz essa diversidade e traz essa potência também, Will. Muito obrigado. E eu passo para a professora, então, fazer as suas considerações finais, brevemente, por gentileza, porque nosso tempo é curto, mas de qualquer forma, o microfone está aberto. Professora. Então, Diego, eu quero só agradecer pela oportunidade, mais uma vez estar aqui, né, na Rádio Cultura, AM, eu já tive aí no estúdio, num programa chamado Estado Crítico, eu acho. Uma tarde, aí também foi um haitiano que era meu aluno lá no Direito, Daniel, e é sempre um prazer, é muito espontâneo, e é muito bom a gente ter esse espaço para poder mostrar, né, o quanto a nossa sociedade engrandece quando a gente abre espaço, né, pro que é diferente, né, porque por esse que vem de um outro lugar, mas que carrega consigo, né, tanta coisa boa. Imagina, olha só o Will, ele conseguiu uma vaga na Universidade Federal do Paraná, ele podia estar cuidando da vida dele lá, se formar em agronomia, se dar bem, não, né, olha o quanto que ele aporta, dando aula de criole, né, a gente tem aluno de venezuelano da engenharia que faz oficina de salsa com a gente lá na sala 28, eu tenho uma aluna que é síria, muçulmana, usa o hijab, e está sempre falando das comidas, nos presenteando. Então, assim, a gente só tem a ganhar quando a gente olha o outro, né, e agrega a nossa sociedade, né, transformando todos num só. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Will, mais uma vez, eu sempre aprendo muito com o Will. E a você, Diego, ao Diogo, que me contatou, é sempre um prazer. Obrigado. A gente agradece, né? O Vamos à Luta está aqui para isso, para construir junto com todos e todas, né, essa multiculturalidade que é muito importante, né? Para que a gente possa seguir adiante, não nesse retrocesso que vem acontecendo, mas acho que a força do nosso povo, de todos os povos, né? Inclusive o Will mostrou muito isso, eu acho que essa é a construção. A gente agradece muito, o programa Vamos à Luta de hoje está chegando ao fim, né? A gente trouxe hoje um recorte sobre os imigrantes que vivem aqui em Curitiba. Contou com a participação muito especial de Wilsord Senatos e da Tatiana Friedrich. Agradecemos também a participação de Mamadou Alione Demba, que nos trouxe um relato sobre a sua vida aqui na capital paranaense. Agradecemos a participação demais de vocês, obrigado a todas e todos os ouvintes e das pessoas que participaram também no Facebook. Sexta-feira que vem nós estaremos de volta aqui na Rádio Cultura, às 17 horas, na M930, a mais livre de todas. Meu nome é Diego Torres e junto com o Diogo da Silva e Marquinho no comando da mesa, me despeço aqui. Um bom final de semana e até! Podemos desligar já? Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana. ZYJ